Vamos lá, vamos começar, pessoal? Tudo boa tarde. Obrigada, Luiz, mais uma vez pelo convite de participar desse evento. Eu vou fazer uma apresentação relativamente breve, mas que a ideia é trazer algumas questões para compartilhar, né, para a gente falar sobre essa integração de medidas, né, quantitativas e qualitativas, para dar conta de processos cognitivos complexos, né, que na psicologia é a nossa grande questão, né? E aí depois a gente conversa. Vou falar um pouco para vocês, compartilhar alguns dados e algumas temas que a gente vem estudando, né, no contexto de cognição social, tá? E se vocês tiverem alguma pergunta no meio do caminho e quiser que eu esclareça também, podem interromper, podem perguntar. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre esse tema que eu tenho estudado, que é a cognição social, principalmente em adultos, né? E como que essa integração das medidas cognitivas e fisiológicas tem sido um desafio, uma coisa muito com potencial de responder algumas perguntas que a gente tem, né? Então, vamos lá. A gente estuda, né, na psicologia fenômenos muito complexos, né, que são essencialmente influenciados por muitas variáveis individuais, né, culturais, sociais, e como que a gente consegue fazer um recorte num comportamento, no caso da neuropsicologia, de dificuldades ou de mudanças de comportamento, que deem conta dessa complexidade de aspectos, né? Ou a gente deixa né, de dar conta dessa complexidade, ou a gente faz um recorte. Mas essa complexidade está sempre lá, né? Então, como que a gente consegue refletir em procedimentos de avaliação que, de alguma forma, nos ajudem a responder perguntas e, ao mesmo tempo, considera essa complexidade, né? E o que, a princípio, me interessa muito, e eu acho que é um tema central na psicologia, na neuropsicologia, é a questão que nós desenvolvemos comportamentos no contexto de relações sociais, né? E relações sociais, elas podem ser tanto competitivas, não é? Quanto cooperativas. Então, é na vida social que a gente resolve problemas, que a gente faz previsões sobre o outro para regular nosso comportamento, não é? Conforme o que a gente imagina que o outro vai agir, como o outro vai agir. Muitas vezes, né, a gente precisa ou tem uma, não necessariamente precisa, mas há uma tendência de manipular as pessoas no grupo a favor do que você pretende, né, alcançar naquela situação. Esse manipular pode ser tanto maldoso, porque é o termo que a ideia de manipulação traz, né? Mas pode ser também, por exemplo, de manipular suas ideias, né? Trazer ideias para convencer as pessoas das suas ideias, né? Então, a vida social tem todas essas expectativas, esses processos, essas questões, e, essencialmente, para a gente conseguir nosso espaço, a gente precisa escolher pessoas para estabelecer relações afetivas ou relações de cooperação, né? Então, essa é a questão que tem me interessado muito desde antes da pandemia, lá de 2018, 2019, eu comecei a estudar, e durante a pandemia, nas nossas reuniões online, a gente ficou parece que deu uma certa uma dimensão diferente sobre os temas que a gente estava estudando, até porque a gente estava isolado, né? Então, desde 2020, a gente criou. Eu sou da Universidade Federal de São Paulo, sou psicóloga, tenho uma formação em neuropsicologia de muitos anos, né? E a gente começou a estudar lá no Departamento de Psicobiologia, de onde eu sou docente,
aspectos da cognição social. Então, eu tenho um núcleo de estudos que é cadastrado né, como um dos grupos do CNPq, e é um pouco do que a gente vem pensando sobre isso e fazendo em termos de pesquisa que eu vou compartilhar com vocês. Só para contextualizar um pouco mais a questão do que a gente chama de cognição social, né? Acho que muita gente já se encontrou numa situação como essa, né? De ter um contato visual direto, né? Manter um contato visual assim muito direto e contínuo, né? Normalmente causa eh, uma certa incômodo, não é? Então, o olhar muito continuado, normalmente um dos dois desvia o olhar, né, das pessoas que estão se observando, né? Agora, é claro que o que você pensa sobre o que é esse olhar, né? Porque aqui você vai falar o que essa pessoa quer, né? O que ela quer comigo, que será? Ou será que, né? O quanto que esse olhar te ativa de pensamentos para você tomar a decisão depende do contexto onde você está sendo observado, né? Se é numa balada, você vai pensar de uma forma, ou se você está numa rua sozinho, né, no escuro, você vai ter reflexões, pensamentos e motivações diferentes, né? O que que eu faço, né? Então, a gente tem uma interação que gera necessidade de reflexão para entender aquela situação e tomar uma decisão, né? E nesse sentido, nós temos sistemas cognitivos e neurobiológicos muito sensíveis para prestar atenção e para rapidamente processar sinais emocionais do outro, às vezes muito sutis. Por exemplo, nesse experimento aqui, né, qual dessas imagens vocês acham que está mostrando tristeza? Qual dessas faces é uma menina triste? Já para falar rapidinho, Letra F, professora. letra F, todo mundo concorda? É, F, Aqui também. isso. Então, eu acho que acertaram, né? Tanto a E quanto a F, né? São sinais opa, são faces que mostram tristeza. Então, essas microexpressões, elas tendem a ser muito facilmente identificadas, né? Porque nós temos uma estrutura cerebral muito pronta para identificar emoções, né? Porque emoção regula muito o nosso comportamento, né? A gente, opa, é que não está baixando, algo aconteceu. Pronto. Estão virando? Mudei, está certinho? Tá sim. Agora, vou mostrar para vocês essa aqui. Que emoção é essa, vocês acham? Passar de novo. Ansiedade, Angústia. angústia. Então, tanto o anterior quanto esse, gente, desconforto, né? É uma aflição, né? Vocês vejam que preocupação, vejam quantas perguntas bem mais diferentes. Lá todo mundo identificou, né? Essa é uma tarefa, né? Um conjunto de estímulos que avaliam emoções complexas, né? Que é esse Cambridge Mind Reading Face Voice Barrier for Children, que é um teste para crianças que está naquela plataforma do Barão Cohen, né? Então, na verdade, aqui o instrumento mostra alternativas que você tem que reconhecer. Aqui, dentro de várias respostas, a que mais foi mencionada na, no estudo para ver
com o maior número de pessoas, foi incomodado, né? Uma tradução talvez não muito boa do inglês. Então, emoções básicas e emoções complexas nos ativam a entender o que será que essa pessoa está pensando, o que ela está sentindo, por que ela está passando por isso e o que eu vou fazer com isso. Eu vou lá ajudar, eu vou perguntar o que está acontecendo com ele, né? Então, todos esses processos cognitivos a gente chama de cognição social, ou seja, essa atenção que aspectos que denotam estados mentais nos outros nos ativam e o quanto que essa atenção ela gera também uma tendência a uma resposta, né? O que eu vou fazer com isso, né? Então, cognição social é um conjunto de habilidades mentais envolvidas na percepção, na atenção, na memória, né, e na compreensão e atribuição de sentido aos estímulos no contexto social. E essas habilidades fazem parte de um processo neurobiológico que permite ao indivíduo interpretar sinais sociais e responder de maneira apropriada àquele contexto, né? Então, como a gente falou, cognição social é um conjunto de processos perceptivos que envolve essencialmente processar informações sociais, sejam emocionais, seja contextuais, né? Depois, um conjunto de processos também que é executivos, que é interpretar o estado mental do outro. Estado mental, a gente fala de pensamentos, intenções, né? E estados motivacionais, que é o que eu vou fazer com isso? Qual é a tomada de decisão? Que eu vou com a minha tomada de decisão na interação desse contexto social, certo? Então, cognição social tem muito uma descrição como uma função executiva, não é? Então, nesse modelo aqui, por exemplo, a gente teria as funções executivas mais frias, que são aquelas, né, que a gente entende como, por exemplo, flexibilidade cognitiva, planejamento, né, formação de conceitos, e as funções executivas quentes envolveria essencialmente a cognição social, a regulação emocional e a tomada de decisão. A cognição social, vocês podem ver também que só nesse domínio a gente identifica aspectos, né, ou habilidades que são em si mais, mais frias, no sentido de uma interpretação da emoção do outro, né, uma atribuição do estado mental no outro, e também um componente que pode ser mais influenciado por aspectos autorreferentes, né, autorreferentes no sentido da resposta afetiva que aquela interação com o outro te causa, né? Então, a gente teria uma teoria da mente mais afetiva, no sentido que, muitas vezes, a resposta à emoção do outro é coerente ou é congruente com a sua. Então, a pessoa reage, como, por exemplo, vendo aquele rapaz que está lá daquele jeito incomodado, como se, de alguma forma, a pessoa também ficasse incomodada junto, né? Ou seja, você pode ter uma resposta de compreender aquela cena ou aquele comportamento do outro muito mais no sentido interpretativo, com cognição social mais quente e mais fria, perdão, e uma cognição social mais quente como uma envolvendo também uma resposta afetiva congruente muito mais ao outro do que a si mesmo. Tudo bem, pessoal? E aí, a princípio, essas reflexões falam muito de processos cognitivos básicos, né? Mas quando a gente chega na própria pessoa, né? Quando a gente vê a variabilidade individual, as pesquisas mostram, né, como que a gente pode ter emoções congruentes, ou distoantes consigo mesmo, e como que todas
essas emoções que podem ser positivas e negativas podem acontecer ao mesmo tempo. Vejam que tarefa interessante aqui, que estudo interessante, né? Esses pesquisadores, eles queriam ver como que emoções positivas e negativas podem acontecer juntas, né? Será que é possível elas ocorrem juntos, né? Então, eles perguntaram para estudantes do ensino médio a responder perguntas mais amplas, por exemplo, como é que você se sente normalmente na escola, né? E eles viram a frequência com que esses estudantes faziam referência a emoções sequenciais e o quanto que essas emoções poderiam ser, na verdade, muito distantes, né? Então, as respostas mais comuns que eles falavam em relação à escola foi feliz, cansado, estressado, né? E aqui eles fizeram essa análise de concorrência e viram, por exemplo, que questões como feliz e cansado, ou feliz e entediado, apareciam muito fortemente relacionadas, inclusive feliz e estressado, né? Então, o que que essas observações nos dizem respeito ou nos remetem a refletir sobre o universo emocional dos adolescentes, né? No contexto escolar? Então, a gente vê também uma outra questão que é, vocês devem concordar comigo, expressão de emoções, tanto em si mesmo quanto que você vê no outro, né? É, isso depende muito como que a gente lida com essas emoções em nós mesmos ou no outro, também é muito influenciado pela cultura que a gente vive, não é? É o quanto que a cultura modela eh, as nossas emoções pelo fato do como a gente espera ou entende que a pessoa deve se comportar socialmente, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que vergonha, como uma emoção complexa, né? Ela pode ser considerada importante e necessária numa cultura mais oriental, que é mais coletivista, que valoriza mais o grupo, enquanto vergonha, como uma emoção complexa, pode ser muito mal entendida ou repreendida numa cultura, por exemplo, norte-americana, que é mais individualista e que o valor é muito mais dado à questão de você conseguir a qualquer custo se posicionar, ou seja, o individualismo, né, ele é muito valorizado. Então, a forma como a gente expressa nossas emoções, entende a emoção do outro, interage com o outro, ou seja, todas as funções cognitivas que a gente chama de cognição social, elas são muito influenciadas pelas culturas, né? Pelas nossas práticas culturais. E esse estudo da Mordino Yang é muito interessante, né? Do Yang, né? Eles discutem as diferenças culturais nos correlatos desses sentimentos socioemocionais, né? E a ideia é assim, as práticas culturais influenciariam as nossas expressão das emoções, né? Que influenciariam a tomada de decisão, e isso fazendo um loop mudaria ou modularia como o nosso cérebro passa a responder às questões emocionais e sociais, através de mecanismos, e aqui vocês estão vendo aqui no centro, né, da mente social, e a ideia dessa questão da mente corporificada, mostrando que, ou indicando que a tendência, do nosso cérebro vai ser reagir ou dar mais valor a certos componentes sociais que vão determinar como a gente age. Ou seja, aos pouquinho, através dessas reações, dessa exposição a práticas culturais, através de mecanismos de neuroplasticidade, o nosso cérebro ficaria muito mais reativo a determinados estímulos socialmente relevantes para aquela cultura do que para outros, né? Espero ter sido claro. E isso influenciaria, ao longo do tempo,
né, cada vez mais, ao longo do desenvolvimento, as nossas tomadas de decisão, né, como que a gente constrói nossa identidade e como a gente assimila valores e crenças sociais, né? Então, o que que a gente, eu estou falando aqui em forma geral, nesse panorama, é que nós temos processos de cognição social que são perceptivos, ou seja, eu vou dar atenção a estímulos socialmente relevantes e que fazem ressonância com aquilo que a minha cultura valoriza, de uma forma diferente de outros estímulos. Essa percepção vai ativar uma série de processos cognitivos de ordem superior, e também do tipo bottom-up, né, mais automáticos, que vão fazer com que a gente regule nosso comportamento social externo na relação com os outros. Certo, pessoal? E isso tudo acontece que a gente tem uma base neural, né, uma estrutura neural muito ampla, que dá conta desses processos cognitivos relacionados a como a gente age socialmente, né? Então, esse estudo é bem legal, ele fala da rede, de uma rede que envolve estruturas de amígdala, então mais afetivas, mais emocionais, uma grande área de rede de mentalização, né, que envolve, por exemplo, o subtemporal superior, que é uma região muito importante, né? A ínsula, né? Uma rede de empatia, e empatia nesse sentido de entender, né? A empatia afetiva e cognitiva, entender, reagir à emoção e ao que o outro está sentindo, e uma rede também de uma resposta mais de tipo neurônio espelho, né? Como que a gente reage de um jeito mais afetivo, direto ao estado emocional do outro. Então, gente, cognição social, se a gente pensar como se fosse um conjunto de ramos, né, de uma copa, de uma árvore, né, você tem um componente central, né, e que se expressa em várias habilidades, que envolve, por exemplo, empatia, a empatia cognitiva e a empatia afetiva, o reconhecimento de emoções, a atribuição de estados mentais e, com frequência, por conta da sua história pessoal, que se baseia na cultura que você vive e nas experiências culturais que você vive, né, e culturais e familiares, enfim, da sua experiência no contexto social, as pessoas podem ter uma certa tendência a ter um viés de atribuição, né? Ou seja, ter uma tendência a atribuir estados mentais no outro tem muito mais a ver consigo mesmo do que com o outro, sabe? Mas essa questão de cognição social, que tem esses diversos domínios, na verdade, se a gente pensar, isso vem de um componente afetivo que é muito automático, não é? Então, o olhar para aquela pessoa lá, o olhar muito direto, pode te dar uma sensação de medo, né? Ou te dar o olhar do outro ativa em você um processo cognitivo interpretativo, mas também uma resposta autonômica, que é muito automática, que pode ser de medo, de atração, né? Então, existe uma conexão entre processos cognitivos e afetivos na nossa expressão, na reação, no comportamento social, né? Então, essa concepção é discutida nesse estudo aqui, que fala sobre a consciência interoceptiva, né? A consciência interoceptiva seria essa percepção fisiológica, né? Corporal, né? É uma cognição corporificada, né? Que ativa, que influencia os processos de atenção, de tomada de decisão, de memória, ou seja, o que que eu ativo, tanto formo novas memórias sobre aquela situação, quanto ativo automaticamente memórias antigas que vão me ajudar a compreender aquela situação, então uma memória mais implícita ou a memória mais explícita,
que vão estar em jogo para que eu interprete aquela situação e haja sobre aquilo. Então, de uma certa forma, a emoção, a cognição social, ela é muito influenciada também, ela é muito corporificada, né? E essa percepção corporal vai interferir muito sobre como eu penso. Por exemplo, imagina que você, há um tempo, você achava que estava namorado, namorada de uma certa pessoa, e aí, quando você via essa pessoa, seu coração batia, né? Você sentia né? Seu corpo todo mexer quando você via essa pessoa num lugar, né? E tempos depois de muito tempo que você não vê, ou vê de repente, você olha para aquela pessoa, mas aquele coração já não bate mais, né? Então, esse input fisiológico corporal, desse estado corporal, te mostra assim, acho que as coisas mudaram, né? Ou a fila andou, né? Então, é, essa duplicidade ou essa integração entre aspectos fisiológicos e aspectos ou interoceptivos e cognitivos de ordem superior, que conjuntamente define nosso comportamento social, que envolve cognição social, eles podem estar muito desorganizados em diversas condições clínicas e explicar conjunto de sintomas, o entendimento do fenótipo neuropsicológico de uma série de condições clínicas. Então, as alterações de cognição social estão presentes classicamente no autismo, né, no transtorno do espectro do autismo, em suas diferentes né, com complexidade de sintomas, né? A gente também vê alterações de cognição social em diversas alterações neurológicas, em transtornos neuropsiquiátricos, como o transtorno de personalidade borderline, na evolução da doença de Alzheimer, é possível começar a identificar esses déficits de cognição social, e em estudos com usuários de cocaína, mesmo numa fase mais inicial, uma fase que não chega a ser um usuário crônico, mas mesmo no usuário recreativo, a gente já começa a ver alguma alteração desses processos cognitivos, né? E aqui embaixo eles mostram como é que eu tenho até colocado de 2003 e avançar para 2025, o quanto que tem tido cada vez mais aumento dos estudos, das pesquisas, aqui é o PubMed, né, sobre prejuízos de cognição social em diferentes condições clínicas, né? E aí, voltando ao que a gente começou a falar, para a gente estudar cognição social, você tem que lidar com as fontes de complexidade desse domínio, né? A primeira é a multidimensionalidade da cognição social, né? Que se expressa na diversidade e na variabilidade dessa dimensão afetiva e cognitiva, ou seja, o quanto que esse estímulo automático, fisiológico, emocional é ativado e quanto que é menos ativado, né, no que a gente chama de função executiva fria e quente, ou empatia cognitiva e empatia afetiva, né? Eh, ou seja, nesses componentes afetivos e subjetivos, né? Como que cada um, dentro das suas histórias de vida, percebe essas reações e julga os próprios estados afetivos. Então, a gente está falando aqui num evento sobre psicometria, sobre avaliação, né? Para a gente dar conta sobre isso, na pesquisa, talvez também na clínica, né? Mas na clínica você vai fazer um processo, pedir para a pessoa fazer uma reflexão autorreferente, né? Sobre as vivências dele. Mas na pesquisa a gente precisaria tentar medir, né? Que a gente lida mais com grupos, seria tentar medir e associar os sinais comportamentais, né? Por exemplo, expressões faciais, postura, prosódia, que é essas mudanças na voz, né? E também os sinais fisiológicos, né? Que
por exemplo, variabilidade de frequência cardíaca, o ritmo de respiração, sinais de eletroencefalograma ou de dilatação popular, por exemplo, que é pelo eye tracker, que a gente pode ver esforço cognitivo, né? Então, avaliar a cognição social traz uma certa complexidade por conta dessa associação mais intensa com respostas interoceptivas. E aqui, esse artigo também é muito interessante, porque vai descrevendo um pouco, né, cada uma dessas possíveis medidas fisiológicas, físicas ou fisiológicas, né, como as medidas enfim, de variabilidade de frequência cardíaca, de atividade eletrodérmica, pupilometria, né, ou de pressão sanguínea. Então, eu vou dar para vocês, eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco das formas como a gente tem tentado, nesses últimos anos, lidar com essa complexidade para estudar cognição social. Primeiro, vou falar um pouco sobre a multidimensionalidade e depois sobre a integração de medidas quantitativas e qualitativas. E eu acho que eu estou mega atrasada, não sei, mas vamos lá, não falta muito não. Importante a gente conversar daqui a pouquinho. Esse aqui, pessoal, é um estudo que a gente está na boca do gol para publicar, né? Estamos lá com os revisores. É um estudo da Gabriela que a gente queria ver perdas seletivas de diferentes domínios de cognição social na evolução da doença de Alzheimer, né? Numa fase pré-clínica e clínica. Então, a gente avaliou um grupo de idosos saudáveis, um grupo de idosos com o comprometimento cognitivo leve, né, que é aquela condição inicial, né, dizem pré-clínica, outros discutem um pouco, que acham que pré-clínico, na verdade, é uma condição em si, que a pessoa pode ficar no pré-clínico pronto, né, não evoluir para Alzheimer, e dois grupos com Alzheimer inicial e moderado. Na ocasião, a gente procurou investigar, então, aspectos de teoria da mente cognitiva, que seja a capacidade de inferir pensamentos e crenças nos outros, e aspectos de teoria da mente afetiva, que é a capacidade de inferir emoções e sentimentos na perspectiva do outro. Para isso, a gente achou um artigo cujos autores desenvolveram uma tarefa bem interessante, que se chama Scott, né? O Scott, além de dar conta das medidas, dos aspectos mais tradicionais de cognição social, eles incorporaram outras dimensões, que é a compreensão interpessoal de normas sociais, né? E a compreensão intrapessoal de normas sociais, lembrando dos aspectos culturais, né? Então, seria a capacidade de julgar se um comportamento de uma outra pessoa está ou não adequado com as normas sociais, e a capacidade, então, de inferir se o quanto essa capacidade ressoa em si mesmo, né? Essa capacidade de compreensão intrapessoal de normas sociais. A tarefa que os colegas fizeram é muito interessante, são pequenas vinhetas, como essa, por exemplo. Essa tem um caráter mais negativo, então é movimentado, é uma vinheta, né? Vem chegando uma senhora, que vocês estão vendo que aí, de repente, a sacola cai, né? E as coisas que estavam dentro caem no chão e vem um outro rapaz e ele passa direto, né? Então, vocês vejam que é socialmente inadequado aqui, né? Aqui já é uma outra situação, que as pessoas estão no cinema, elas estão conversando, e o rapaz de blusa verde fala, "Psh", aí elas entendem que precisam parar de falar, então isso seria socialmente adequado, né? Aqui um outro exemplo, né, de uma moça que vai no banco, aparentemente, ou parou em algum lugar, tem claramente uma indicativa que não pode parar aqui, vem essa pessoa aí, dá para ver, né, que deixa um papelzinho. Então, você tem uma coisa de multar. O que é interessante nesse instrumento? Que eles deixam essa, no final fica assim, tem a vinheta, mas no final aparece tudo, que reduz a demanda da memória, né, dos pacientes.
E aí, você pergunta para cada situação dessa, né? O que que esse personagem está pensando? O que que ele está sentindo? Você acha que ele agiu corretamente? O que que você faria nessa situação, né? Então, são as perguntas para ativar essas respostas. Essencialmente, o que a gente viu, gente, é que, comparativamente ao grupo saudáveis, né, a gente viu que assim, a teoria da mente, já nas fases mais clínicas mesmo do envelhecimento, a gente já vê um prejuízo tanto de teoria da mente cognitiva quanto afetiva, mas não vemos muito alterações de compreensão interpessoal de regras sociais, e a compreensão intrapessoal ela só foi vista no grupo de Alzheimer avançado, né? Então, parece que, comparativamente a outros domínios cognitivos, como teoria da mente, a compreensão de normas sociais ela tende a se manter hum, mais íntegra, mesmo na evolução, no estágio moderado, né? É, E a questão da integração de medidas quantitativas e qualitativas, né? Então, aí que vem os estudos au- com adultos com autismo, de alto funcionamento, né? Então, esse estudo foi publicado, e aí a gente desenvolveu uma tarefa, porque a questão é que não achamos uma tarefa que fosse interessante para a gente ver o que a gente queria ver. Então, a gente avaliou um construto que chama Teoria da Coerência Central, né? Que é essa capacidade de entender o todo a partir de partes, né? Enquanto a gente fazia um rastreio visual pelo eye tracking, né? Então, foram um grupo de 20 adultos com alto funcionamento e 20 grupos, 19 grupos controles, jovens adultos, né? E, além disso, a gente fez uma análise qualitativa. A gente pediu para as pessoas descreverem o que elas estavam vendo e a gente fez uma análise temática, uma análise de conteúdo. Então, teoria da coerência central é essa capacidade de você entender o todo, né? A partir de um conjunto de componentes. Então, as pessoas com autismo teriam uma teoria da coerência central mais fraca. Então, por exemplo, aqui, se você entra numa reunião e você vê essa cena, né, você, para entender, normalmente as pessoas dão uma ênfase mais em elementos sociais da cena, né? Então, as pessoas vão olhar mais a face das pessoas, se elas, o que que elas estão compartilhando, né? Imagina você chegando numa reunião atrasada, você vai tentar ver como se você chega de fininho ou não, né? A pessoa com um certo grau de TEA, a atenção vai ser direcionada, geralmente, a elementos menos sociais, né, da cena. Isso vai interferir na interpretação, do que está sendo visto, né, do que está acontecendo ali. Essa é a ideia. Então, aqui foram a gente utilizou uma escala de empatia, né, para confirmar as diferenças entre os grupos, né, e usamos um eye tracking, e um sensor de frequência cardíaca integrados com o computador, enquanto a pessoa estava fazendo a tarefa, havia uma sincronização dessas medidas, né? E a gente desenvolveu umas tarefas como essa, criando uma cena social, e a pessoa tinha que dizer o que estava acontecendo ali, né? Aqui está claro o que está acontecendo aqui, pessoal? Alguém pode me falar? O que vocês acham que está acontecendo? Eu acho que o noivo esqueceu a aliança. Exatamente. Então, assim, essa é a resposta clássica quando a gente foi fazer a, a validação das tarefas, né? E aqui, Ele tá O procurando o cachorro tá te cachorro. respondendo? isso, está procurando o cachorro, né? Então, a gente comparou também com uma tarefa assim que é totalmente não social,
E a gente viu o eye tracking, então você vê aqui que é um controle, né? O heatmap mostra bem que a pessoa vai olhando muito mais, aqui o grupo, né? Para os componentes sociais, né? E esse foi o resultado do grupo TEA, né? Então o olhar ele não é tão direcionado para as questões sociais. E aqui a gente viu também que havia uma diferença bem importante até dos estímulos não sociais. E nas respostas, mesmo assim, quando eles viam assim, a resposta era, né, dos controles, um triângulo. O que é isso? Um triângulo com círculo. Entre as pessoas com autismo, tinha muito mais variabilidade. Então, por exemplo, podia ser 32 círculos, né? Ou várias bolinhas. E aqui, a resposta clássica, um homem está procurando seu cachorro, as respostas variavam muito, por exemplo. Ah, ele está olhando lá fora. Assim, ó, o que o personagem principal está pensando? Aí teve uma pessoa que falou, quem? O cara ou o cachorro, né? Ou estava ok. Então, vocês vejam que a análise quantitativa e qualitativa foi muito instrutiva para a gente ver esse aspecto né, dessa dificuldade de perceber o todo, né? Então, gente, para terminar, essa vontade de realmente que a gente queria entender melhor a cognição social e ter um instrumento útil para a clínica e para pesquisa, open access, para para uso, né, mesmo dos pesquisadores e clínicos, a gente resolveu desenvolver uma bateria informatizada de cognição social. Foram 2 anos, um apoio do Universal do CNPq, né? Estou aqui na correria para fazer a prestação de contas, que acabou, foram 2 anos, e a gente desenvolveu a bateria informatizada de cognição social. A gente desenvolveu tarefas de reconhecimento de emoções, mas que as pessoas também têm que ver intensidade, algumas outras situações como essa, que é uma atenção, reconhecimento de emoção em contexto, que é bem pensando no mundo adulto, né? Aqui é uma tarefa para ver viés de atribuição. Assim, ó, imagina que você, essa pessoa que está nesse trabalho, o seu trabalho, analise essa cena e me diga como é que você, como você acha que isso aconteceria com você, o que você pensaria, né? Então a gente fez um monte de tarefas, vou ter um outro momento quando ela estiver bem refinada, quem sabe da próxima encontro, eu vou mostrar para vocês já os dados validados e tudo, né? E é isso, gente. Então, assim, em conclusão, para a gente entender fenômenos complexos como cognição social, medida quant e quali, essa integração é que vai ser possível da gente entender esses traços fenotípicos mais sutis, né? Porque as pessoas adultos com autismo têm o diagnóstico tardio, elas já se adaptaram, né? Só que isso causa um alerta muito grande. A gente viu naquele estudo, eu esqueci de comentar com vocês, a variabilidade de frequência cardíaca dos participantes era sempre muito, muito elevada. Então, as pessoas vivem num estado de alerta atencional que realmente causa fadiga, né? E essa é a ideia de que a gente precisa integrar medidas. Gente, esse é o meu e-mail. Se alguém depois tiver mais alguma pergunta específica, vocês podem